com muita alegria que eu venho aqui nessa manhã. Quantas pessoas, né, fazem tantos projetos durante a sua caminhada com Deus, né? As pessoas, elas normalmente, a grande maioria, ou quase a sua totalidade, a pessoa normalmente ela começa a trabalhar, ela pensa o seguinte, eu vou trabalhar, eu vou me formar com tantos anos, depois que eu me formar, eu vou entrar numa empresa, vou entrar numa multinacional. Enfim, a maioria das pessoas, ou quase a sua totalidade, elas fazem muitos projetos, muitos planos. Mas a palavra de Deus diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque todos nós temos planos, temos projetos, mas nós vamos entender através das Escrituras que nem tudo aquilo que nós sonhamos para nós é aquilo que Deus tem para nós. Nem tudo aquilo que nós desejamos para nós é aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida. E baseado nisso, eu quero que coloque para mim aqui na tela, por favor, Lucas capítulo 9, versículo 57. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: que caminho é esse? Só para você entender, Jesus estava indo para Jerusalém. Estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem, ele quem? Jesus: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo de Deus, eis a palavra do Senhor diante de nós, e nós temos entendido através do teu Espírito que esse livro ele não passa de letras, se não vier o teu Espírito para nos revelar. A nossa oração nesta manhã é que o teu Espírito possa pairar, nos trazendo verdadeiro entendimento do que tudo isso que a palavra está querendo nos revelar. Abre o nosso entendimento e nos leva a um nível maior contigo, Pai. A minha oração é que o teu Espírito, somente o teu Espírito, possa se fazer presente neste altar e que as palavras venham saltar diante dos meus olhos, em nome de Jesus. Amém. Dê mais um aplauso a Deus. Coloca de novo 57, por favor, e deixa aqui na tela. Um pouquinho antes desse momento aqui, a Bíblia diz que Jesus ele mandou os discípulos caminharem. Ele estava seguindo para Jerusalém. E Jesus mandou os discípulos dele na frente para preparar o local. A Bíblia diz que os discípulos, depois você lê na tua casa, os discípulos passaram por uma cidade chamada Samaria. Os samaritanos não deixaram eles pararem ali. Aí Tiago e João, eles perguntam para Jesus o seguinte: Senhor, quer que nós mandemos fogo do céu sobre eles? A Bíblia diz que Jesus os repreende. Em outras palavras, Jesus começa a explicar para eles que o reino dos céus não é dessa forma. E aí nós chegamos aqui no 57. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus, preste atenção nisso, estou pronto. Ele diz assim: eu estou pronto a seguir o Senhor por qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Eu costumo dizer para as pessoas que andam do meu lado que nós não precisamos estar prontos, nós precisamos estar disponíveis. Porque quem acha que está pronto, na verdade, nunca esteve. Não tem ninguém entre nós, a começar por esse altar, que esteja pronto a seguir Jesus. Todos os dias nós estamos diante de um processo. Nós estamos todos os dias sendo preparados para nos aperfeiçoar
para uma grande obra que Ele tem para nós. Então, nenhum de nós está pronto. Nós estamos num processo de aprendizado para que Ele possa enxergar em nós o momento apropriado para nos usar. E esse texto, ele me chama muita atenção porque a Bíblia diz que Jesus, quando Ele escolhe os seus discípulos, tem um momento em que Ele passa ali pelo mar da Galileia e tinham 2 homens pescando, Tiago e João. A Bíblia diz que eles são irmãos e eles são filhos de um homem chamado Zebedeu. A Bíblia não nos revela, mas eu fico imaginando aqueles homens herdando uma empresa no futuro próximo do seu pai, Zebedeu. Eu fico tentando imaginar o pai de Zebedeu também sendo pescador, passando aquilo que ele sabia fazer para o seu filho, Zebedeu. Zebedeu agora aparece num momento ensinando aos seus filhos, Tiago e João, também sobre a pesca. E aqueles jovens ali estavam pescando na praia. Jesus passa, olha para ele e fala assim: ei, largue tudo isso e me siga. A partir de agora, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Amém. A Bíblia diz que eles largaram tudo e eles seguiram Jesus. Eu fico tentando, eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar algumas coisas. Talvez se Tiago e João não tivessem largado a pesca e tivessem seguido a Jesus, provavelmente hoje nós nem saberíamos quem eles foram. Talvez eles fossem herdar de Zebedeu a empresa, fossem crescer ali baseado no mar da Galileia, pegando peixe, iam ter filhos. Esses filhos provavelmente iam herdar a empresa e assim sucessivamente as coisas iam acontecer. Provavelmente, acredito eu, que seriam bem-sucedidos naquilo que iam fazer, mas nunca teriam uma grande história para contar. Nunca teriam experiências como eles viveram com Jesus. Eles nunca iriam ter a oportunidade de conversar com um cego que nasceu cego e falar: cara, como é que é essa história? Tu nascer cego e agora tu consegue ver. Eles nunca iam conseguir ver a multiplicação de peixes e pães ali com a pesca. Eles nunca iam conseguir ver com os olhos naturais experiências e coisas que só Jesus podia fazer. E isso me chama muita atenção e eu quero que você, nesse momento, que você se concentre aqui comigo e que você entenda onde o Espírito quer nos levar. Todos nós fazemos muitos planos. Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu quero te seguir. Mas se você parar para refletir, a palavra certa não é: Senhor, eu quero te seguir. A palavra certa que normalmente nós usamos é: Senhor, nos siga. Porque nós projetamos os nossos sonhos e pedimos para Jesus entrar nos nossos sonhos e fazerem dos nossos sonhos uma realidade. Então nós nunca pensamos em sonhar os sonhos de Deus, mas nós convidamos Deus para sonhar os nossos sonhos. Essa é a grande realidade da vida. Então todos nós, a começar por este altar, todos nós pedimos para que o Senhor entre nos nossos sonhos e que Ele possa nos seguir e não nós seguirmos a Ele. Você está aí? Amém. E quando eu li esse texto, o texto diz que aquele homem disse o seguinte: Senhor, eu vou te seguir, eu quero te seguir. Aí Jesus fala para ele o seguinte: você não sabe o que você está dizendo, cara. Você não sabe. As raposas, tá, elas têm lugar para se deitar. As aves têm os seus ninhos, também têm lugar para se deitar. Mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho tudo, mas eu abri mão de tudo para viver o nada, para que esse nada se transforme em tudo. Você conseguiu entender? Jesus estava dizendo para aquele homem o seguinte: ó, eu tenho tudo, porque o meu pai é o dono da prata e do ouro. Mas eu tendo tudo, eu abri mão do tudo para viver o nada, para que esse nada se transforme em tudo. Então Jesus começou a dizer para aquele homem que aquele homem não estava nem sabendo o que ele estava dizendo. Lembra a passagem do jovem rico? A Bíblia diz que vem um jovem rico perto do Senhor Jesus e fala assim: Senhor, primeiro ele chama Jesus de bom.
bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele assim, por que tu me chamas de bom? Se bom só existe um, que é Deus. Em outras palavras, aquele jovem, ele estava vendo o próprio Deus na pessoa de Jesus. E aí Jesus fala para ele o seguinte, olha, você conhece os mandamentos? Ele fala assim, conheço. Aí Jesus fala assim, então já que você cumpre todos os mandamentos, faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Essa é a única vez na Bíblia que Deus manda que as pessoas possam vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas Jesus, na verdade, não estava preocupado de que aquele jovem desse tudo que ele tem, mas Jesus estava preocupado de tirar o Deus do coração daquele jovem que se chamava Mamon. Jesus estava dizendo para ele o seguinte, você conhece quase tudo, mas existe um Deus que impera dentro de você, que você precisa arrancar ele da tua vida. Porque você não pode servir a dois senhores, porque se você servir a um, você vai desagradar o outro. E se você servir ao outro, você desagrada a esse. Então Jesus está dizendo para ele o seguinte, para você me seguir, você tem que largar tudo, de fato tudo, literalmente tudo, e me seguir. Aí a Bíblia diz que aquele jovem, ele sai triste, e ele vai embora. A Bíblia não fala mais dele, mas eu fico imaginando aquele jovem se tornando em um velho, rico e triste. Por que triste? Porque ele continuou provavelmente tendo dinheiro, mas ele deixou de viver grandes experiências com Deus. E é isso que eu quero que você, nessa manhã, preste muita atenção. Às vezes aquilo que você acredita que é muito bom para você, que você não abre mão daquilo que você crê no teu espírito, que é o melhor para a tua vida, você deixa de viver o sobrenatural com Deus. Porque para viver o sobrenatural com Deus, nós precisamos abrir mão daquilo que nós acreditamos que é bom para nós. Nós não podemos viver aquilo que nós achamos que é bom para seguir a Jesus. Normalmente, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós desejamos para nós, não é aquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que ficam desesperadas para casar. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E aí quando ela casa, ela é infeliz. Por quê? Porque ela ficou desesperada para casar e na verdade ela não disse, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Eu te pergunto nessa manhã, você que me assiste na internet, se Deus hoje chega para você, você fez vários planos na tua vida. Se o Senhor Jesus hoje aparece para você e fala assim, ó, larga tudo, fecha tudo, larga tudo do jeito que está e me segue e vem que eu vou te mostrar algo novo. Não precisa me responder, a pergunta que eu te faço é, você faria? Você faria? Temos o costume de abrir os nossos lábios e dizer, Senhor, eu te seguirei por onde quer que tu fores. Senhor, eu farei aquilo que o Senhor me pedir que eu faça. De verdade isso? A Bíblia diz que com a medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. A Bíblia diz que a maneira como nós enxergamos as coisas, nós seremos enxergados por Ele. Ou você acredita 100% naquilo que Deus pode fazer na tua vida, ou você ainda não entendeu quem Ele é para você. Ou você abre mão dos teus sonhos e vive os sonhos de Deus, ou você vai continuar tendo momentos de felicidades e momentos de tristeza. Aqueles homens, eles entenderam, aqueles discípulos, eles entenderam que eles não seriam mais pescadores, eles estavam abrindo mão da empresa do seu pai, para viver algo que eles jamais iriam imaginar que iriam viver. Aqueles homens, conhecedores do mar, eles iam passar por tempestades que eles jamais, talvez, tivessem pensado que iriam passar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que Jesus entrou no barco e disse, vamos para o outro lado, o barco chegou do outro lado. Não teve nenhuma que o barco pereceu. Todas as vezes que Jesus disse para ele, vamos fazer isso, não teve nenhuma vez que deixou de acontecer. Por quê? Porque Jesus estava no barco. E tudo que Jesus diz que vai acontecer, vai acontecer. Nem sempre é da forma como os discípulos gostariam que acontecesse, mas acontecia. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Coloca para mim, por favor, aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Elias saiu e encontrou Eliseu.
Elias era um profeta, Eliseu se tornou seu discípulo. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Repete comigo, arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. 20. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Perceba uma coisa, o profeta Elias, ele lança a capa em cima de Eliseu. Eliseu, ele quer seguir Elias, mas ele pergunta: olha, eu posso primeiro me despedir lá dos meus pais? Pode. A Bíblia diz que ele volta, ele pega a carga, ele mata os bois, ele queima a madeira, né, que ele estava trabalhando, a canga, e cozinhou a carne. Em outras palavras, Eliseu ele fez o seguinte: ele acabou com o seu material de trabalho e ele seguiu Elias. Ele deu fim naquilo que estava ali diante dele para seguir o profeta. Por quê? Porque Eliseu entendeu que aquilo que estava acontecendo não era algo normal. Aquilo que estava acontecendo era algo sobrenatural. Então Eliseu, quando ele entende isso, ele acaba com o seu passado e ele começa uma nova vida, dizendo o seguinte: olha, se lá na frente eu desistir, eu não tenho como voltar, porque eu acabei com o meu passado. Eu estou acabando com o meu passado para que eu não tenha a oportunidade de voltar atrás. Por isso a Bíblia diz, em Salmo 37:5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Então nós precisamos pegar a nossa vida, entregar nas mãos do Senhor e acreditar que aquilo que Ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós desejamos. Quando nós entendemos isso, nós confiamos e mergulhamos. Então quando você começa a projetar coisas, e eu não estou dizendo para você não projetar, amém? Sonhar é da parte de Deus, mas eu preciso nessa manhã te explicar em nome de Jesus que os teus sonhos precisam estar alinhados com os sonhos dEle. Os teus projetos precisam estar em conformidade com os projetos dEle. Mas pastor, como que eu vou saber disso? Simples, quando você busca a Bíblia é uma só, o livro é um só, a palavra é uma só. Se você acredita nesse livro, você segue esse livro, pode ter certeza que os teus projetos vão ser baseados nesse livro, e os teus projetos vão estar alinhados com os projetos dEle. Agora, se você faz os teus projetos conforme as tuas vontades e os teus desejos, a Bíblia diz que tem caminhos que parecem caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Então tem caminhos que você projeta para você, que você acha que é bom, mas no final não é. Porque os teus projetos não estão alinhados com os projetos de Deus. Amém? E aí eu quero voltar lá para Lucas, capítulo 57. Jesus começa a explicar para ele o seguinte: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Para andar comigo, você precisa entender que não vai ser fácil. E eu quero nessa manhã que todos nós possamos ter a consciência de que nós não podemos ser inconsequentes. Nós não podemos seguir a Jesus porque simplesmente Jesus é bom. Não. Nós precisamos seguir a Jesus entendendo que as adversidades, o caminho ele é estreito, a porta ela é estreita. Nós precisamos seguir a Jesus entendendo que as adversidades chegarão à nossa vida, mas nós precisamos entrar neste processo consciente daquilo que nós estamos decidindo. O problema é que muitas pessoas vão na emoção. Jesus, eu quero te seguir. E tudo que você vai na emoção, lá na frente você se arrepende. Porque você foi através de uma emoção, você não foi através de uma convicção.
Essa manhã eu quero despertar o teu espírito para te mostrar que você não pode ser movido pela emoção, mas sim pela convicção. Os fatos precisam te revelar quem é Jesus, e não a emoção de viver uma experiência. Aí eu fiquei arrepiado. Não, Jesus não veio para dar arrepio. Jesus veio para trazer transformação. Jesus veio para transformar água em vinho. Jesus veio para pegar o cego e fazer com que ele volte a enxergar. Jesus veio pegar a vida de uma pessoa completamente destruída nas suas emoções e fazer com que ela seja colocada sentada em lugares de príncipes, é o que diz a palavra. Então Jesus, ele não é um arrepio, Jesus é um transformador de vidas. Então quando você decide seguir a Jesus, você não pode seguir a Jesus porque você está emocionado. Você viu que uma amiga tua, ela teve a vida transformada e você ficou emocionada que ela está vivendo aquilo e você quer mergulhar naquilo. Não. Seguir a Jesus é abrir mão do teu passado. Abrir mão daquilo que você acredita que é bom para você, para confiar naquilo que Ele tem para você. Viver Jesus é você, às vezes, sonhar em casar, e talvez te choque o que eu vou te falar, mas a gente não sabe o que Jesus tem para você, vocês solteiros da igreja. Pode ser que Jesus tenha um marido ou uma esposa especial para você daqui a algum tempo, mas pode ser que Jesus tenha chamado você para viver uma vida de solteiro até o resto da vida. Então viver com Jesus não é você viver o que você quer viver. É você mergulhar nele e deixar ele te levar. É igual uma onda. Você quando mergulha numa onda, você deixa a onda te levar. É mais ou menos parecido. É você se jogar nas mãos do Senhor e deixar ele conduzir você. Então Jesus está dizendo para ele o seguinte: cara, tu sabe o que tu está pedindo? Estou pronto a seguir o Senhor por qualquer lugar onde o Senhor for. Você tem certeza que você está pedindo, cara? Você tem noção do que você está dizendo? Deixa eu te dizer uma coisa, cara. As raposas, elas têm lugar para dormir. As aves também têm lugar para criar os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, cara. O Filho do Homem, ele tem um tempo curto aqui na terra. E ele veio para trabalhar. Manhã, tarde e noite. Seguir a Jesus é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Seguir a Jesus é você abrir mão dos teus valores, dos teus conceitos, para viver a plenitude daquilo que Cristo tem para você. Glória a Deus. Eu tenho pedido muito ao Senhor para que toque no coração das pessoas, para que toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, as pessoas possam vir para cá para orar. E eu estou muito feliz porque Deus tem ouvido o meu clamor e tem tocado no coração das pessoas. Porque a Bíblia fala que é Ele quem coloca o querer e o realizar no nosso coração. Então, se o grupo que está aqui de manhã, 6 horas da manhã, eles vêm porque Jesus toca no coração deles e traz eles para virem. E nós temos ficado com um grupo muito grande aqui, uma quantidade maravilhosa de gente. Então, a coisa que deixa o pastor mais feliz no mundo, deixa eu te dizer uma coisa, não é dar carro para o pastor, não é dar presente para o pastor. A coisa mais feliz na vida de um pastor é ver a igreja respondendo a um chamado de Deus. A maior felicidade na vida de um pastor que cuida de ovelhas é ver a transformação na vida das ovelhas. Esse é o maior presente que um pastor pode receber. Qualquer pastor que diga diferente, ele não é pastor. Mas algumas pessoas ainda não entenderam isso. E eu estava hoje em casa, eu estava saindo agora, tomei banho, estava saindo e minha esposa falou assim, escuta isso aqui rapidinho. Eu estava escutando uma pregação, ela falou assim, olha isso aqui. Aí o pregador estava dizendo o seguinte, que quando se faz uma convocação para a igreja orar, normalmente vem uma quantidade muito pequena de gente para orar. Mas se o pregador disser o seguinte, quem vier à oração de manhã cedo vai ganhar tantos $1.000, ele é americano, tantos $1.000. Ele falou que a igreja lota. Aí ele estava dizendo o seguinte, aí se percebe claramente a motivação do coração das pessoas. Então, quando Jesus olhou para aquele jovem, ele falou assim, cara, tu tem quase tudo, mas ainda tem um negócio aí que te separa de mim. É mamon. E isso é uma coisa que tem que chamar a tua atenção. Se alguém te convida para um evento onde você pode ser beneficiado por isso, você vai. Mas quando te convocam para uma oração onde você vai fazer uma entrega, você recusa.
Quais são os valores de verdade que estão dentro de você? Isso é algo para você pensar nessa manhã. Quais são os verdadeiros conceitos que você está colocando dentro de você e você por si só está se enganando, achando que você está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo? Porque é mais ou menos assim, olha, venha de manhã cedo que Jesus vai estar aqui e ele vai ter um encontro conosco. É mais ou menos assim. E aí às vezes você... Entenda bem, eu sei que tem pessoas que não podem vir, amém? Tem pessoas que trabalham e não podem vir. Eu não estou falando para todos. Eu estou dizendo para aqueles que podem vir e que não vêm. Então, se você pode vir e você não vem, você está dizendo que aquilo é bom, mas que tem coisas mais importantes na tua vida para fazer naquele momento. De repente, você estava no monte de coberta, né? De repente você estava no monte e você não conseguiu vir. Mas Jesus te perdoa por isso. Eu quero voltar para a mensagem. Quando Jesus ele se encontra com aquele homem, perceba que são 3 fatos distintos nesse texto. O primeiro ele diz assim: eu estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Aí 58. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas e os seus pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. 59. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Esse ele chama. Aí ele diz assim, mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Talvez isso te choque, seja um texto forte para você, mas nós precisamos entender a parte profética, a parte espiritual dessa mensagem. Nós precisamos entender que Jesus está dizendo para aquele homem o seguinte: olha, tem coisas que outras pessoas podem fazer. O que Jesus está dizendo para aquele homem é o seguinte: o que é prioridade na sua vida? A prioridade é servir ao reino ou é servir aos mortos? A prioridade é fazer a vontade do Pai ou fazer a tua vontade? A prioridade é você viver o evangelho pleno ou você vai viver um evangelho de brincadeira? A prioridade é você, de fato, implantar em você e transmitir para os outros aquilo que Cristo revelou para você ou aquilo que você acredita e quer revelar para os outros? E o último, Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai anunciar o reino de Deus. Outro homem, então terceiro homem, outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: para arar a terra você tinha que ficar concentrado, para que você estivesse ali firme no propósito de cuidar da terra. Qualquer deslize, se você se distraísse, você saía, perdia a direção. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você meter a mão no arado, se concentre naquilo que você está fazendo, não deixe nada te distrair. Não deixe que as distrações do mundo venham roubar aquilo de mais precioso que Cristo tem que fazer na tua vida. Às vezes você percebe pessoas que começam no evangelho e elas chegam na igreja, elas são transformadas, elas começam a queimar por dentro, elas ficam pegando fogo e para elas Jesus é tudo. Até que chega um momento, e eu não sei te explicar que momento é esse, mas chega um momento que ela de repente se distrai e as coisas lá de fora se tornam mais importantes do que as coisas de dentro. Aí ela tem um momento que ela primeiro está com os 2 pés firmados em Jesus. Aí, passado um tempo, ela começa a ficar com um pé em Jesus e um pé lá fora. E aí ela fica naquela indecisão. E daqui a pouco, quando ela vai perceber, ela está com os 2 pés lá fora. Por quê? Porque tudo que é indecisão não vem da parte de Deus. Tudo que é de Deus traz paz. As coisas de Deus, elas são claras. Quando você sabe, tem convicção de que você quer seguir a Cristo, você não fica
cocheando entre dois pensamentos. Você fica firme na rocha e você sabe que, independente do que o mundo lá fora te oferece, pode ser a melhor coisa que as pessoas digam para você, mas você sabe que a experiência que você vai viver aqui, jamais você vai viver lá fora. Aleluia. Tiago e João, eles sabiam que se eles continuassem na pesca, provavelmente seriam bem-sucedidos, sim. Teriam muitos funcionários, sim, mas jamais viveriam experiências como viveram ao lado de Jesus. Abriram mão de tudo. Eu fico imaginando momentos em que eles estavam ali com Jesus e passando fome, morrendo de vontade de comer e não tinha comida. Aí Jesus fala assim: vocês estão com fome? Estamos sim, mestre. O que vocês têm aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixinhos. Então me dá aqui que eu vou multiplicar esse negócio. Mas eu tenho convicção que em alguns momentos eles entraram no barco e eles pensaram: meu Deus, por que nós decidimos seguir esse camarada? Porque é sempre assim, gente. No meio da tempestade, a gente não pensa na solução, a gente só vive vivendo a tempestade. Você sabe viver a tempestade. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue focar na solução dos nossos problemas, mas os nossos olhos ficam fitos na tempestade. E quando nós olhamos para a tempestade, é quando nós nos perguntamos o porquê que estamos vivendo isso. Mas a notícia que eu quero te dar nessa manhã é: não olhe para a tempestade, mas olhe para a solução da tempestade. E a solução só existe uma: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando te chamou para andar com Ele, Ele te chamou para passar por tribulação, sim. Ele nunca mentiu para você. João capítulo 16, versículo 33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não somos mais duas pessoas, mas se tornamos um só com Ele. Amém. Então, se Ele venceu a tempestade, nós venceremos também. O problema é que quando a tempestade chega, nós nos esquecemos quem somos, nos esquecemos quem é Jesus para nós e começamos a olhar para a tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa. A minha mulher ontem, a gente conversava no gabinete com os pastores e ela soltou uma pérola que me impactou. Ela disse o seguinte: quando Davi foi lutar com Golias, perceba que Saul fala assim: ó, coloca essa armadura aí. Davi coloca a armadura de Saul. Aí Davi, a Bíblia diz que ele não conseguia nem andar. Por quê? Porque aquela armadura não tinha sido feita para ele, aquela armadura era de Saul. Não queira usar uma armadura que não foi feita para você. Davi, ele trocou uma armadura por 5 pedras. Davi trocou aquilo que aparentemente o protegia por algo, na verdade, que iria matar Golias. Davi, ele não estava preocupado em se defender, porque a armadura, ela não mata ninguém, ela só defende. Davi entendeu da parte de Deus que não era momento de defesa, mas era momento de ataque. Aleluia. Davi entendeu que ele precisava pegar 5 pedras no riacho, pedras lisas, diz o texto. E simplesmente com aquelas pedras Deus daria vitória, porque o problema não eram as pedras, mas era por quem estava por trás das pedras. Aquilo que Deus tem para você pode hoje parecer que é pouco, mas não é aquilo que você tem, mas é aquilo que está por trás do que você tem. Glorifica a Deus. Jesus estava dizendo para aqueles homens o seguinte: olha, eu vim com uma missão do Pai. Eu estava na eternidade. Você lê lá João capítulo 1, você vai ver isso. Jesus estava na eternidade, Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória, diz a Bíblia. E Ele veio como homem. Ele passou pela terra, Ele viveu o seu ministério aqui. E Ele passou por aqui sem pecar. As pessoas diziam que Ele era comelão, que Ele era beberrão. As pessoas diziam que ele expulsava demônio pelo nome de Belzebu. As pessoas diziam que ele era isso, que ele era aquilo. As pessoas falavam tudo de Jesus que queriam falar. Você não vê em momento nenhum Jesus perdendo a cabeça e discutindo com eles. Jesus sabia quem ele era, qual era a sua missão e qual era o tempo determinado para a sua missão. Isso me chama muita atenção. Jesus sabia que ele não podia perder tempo. Quando ele diz que o pai dele trabalha e ele também continua trabalhando, Jesus sabia que ele tinha um tempo determinado para fazer com que todo o processo, até a cruz, acontecesse para que eu e você voltássemos a ter contato com o nosso Deus.
A Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais. Então aquilo que nos separava do Senhor foi Jesus que voltou essa conexão de volta. Então o projeto, o propósito de Jesus continua sendo tão poderoso que esse propósito ele não abriu mão daquilo que ele acreditava, da missão que o seu pai havia dado para ele. E isso eu também quero chamar a tua atenção nessa manhã. Acredite que o Senhor, quando te colocou sobre a terra, Ele te colocou, a Bíblia diz, para viver a plenitude. Repete comigo, plenitude. Plenitude são todas as coisas, é pleno em todas as áreas da vida. Deus não te chamou para ser feliz no relacionamento e ser infeliz no trabalho. Deus não te chamou para ser feliz no trabalho e ser infeliz no relacionamento. Deus não te chamou para ser feliz no casamento e ser infeliz com os teus filhos. Não, Deus te chamou para ter uma vida plena, plenitude de vida. Então Ele te chamou para você viver a plenitude. E essa plenitude ela só é possível se eu e você não nos desconectarmos da verdadeira videira. Jesus ele veio implantar um reino. Ele não veio implantar uma religião, ele veio implantar um reino que até então ninguém conhecia. A Bíblia diz que os escribas, os fariseus, eles conheciam a lei. Então a lei, a religião, eles davam aula. Eles eram especialistas naquilo que eles conheciam. Então eles conheciam uma religião, que a religião veio lá através de Moisés, através da lei, não matarás, não adulterarás e tal. Eles pregavam tudo aquilo, mas na verdade nem viviam. Mas eles conheciam de cós salteado a lei. Então quando Jesus chega em cena, Jesus na verdade ele não veio para implantar mais uma religião, ele não veio para isso. Ele veio implantar um reino. Ele veio dizer o seguinte, ó, na terra vocês vivem dessa forma, mas no céu é diferente. Por isso quando você vai lá e lê e diz que Deus ele apresenta para Moisés a planta do tabernáculo, e Moisés precisava fazer o tabernáculo conforme o tabernáculo que existe no céu. Por quê? Porque na verdade a terra ela é um reflexo do céu. Quando Davi ele foi construir o templo e Deus falou que ele não ia construir, que quem ia construir o seu filho, a Bíblia diz que quem deu a planta toda, quem foi? Fala para mim, mais alto, quem foi que deu a planta toda? Foi Deus. Por quê? Porque Deus queria que fosse feito exatamente como ele projetou, e não como Davi iria projetar. Então a terra, ela é um reflexo do céu. Então tudo que nós vivemos na terra e que está refletindo o céu, é bênção para a nossa vida. Agora tudo que nós fazemos na terra, que é diferente de como se faz no céu, pode acreditar, você queira ou não, você não vai conseguir usufruir daquilo que a terra te diz que é bom. Não vai. Por que não vai, pastor? Porque não é projeto de Deus as coisas da terra, é projeto de Deus as coisas do céu. As coisas do céu são projetos de Deus. As coisas da terra, olha que incrível, eu quero fechar minha mensagem agora. A Bíblia diz que Deus colocou um homem no Éden, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Deus, ele coloca o homem no Éden, ele diz o seguinte, ó, toda autoridade a partir de agora, ela é tua. Você vai dar nome a todos os animais e você vai multiplicar. Você vai fazer com que a multiplicação comece a acontecer aqui. Mas você, a partir de agora, você domina sobre todos. Acima de você só estou eu. Abaixo de você, tudo está aí. Você domina sobre todas as coisas. Sim ou não? A Bíblia diz que Adão, ele começa muito bem ali o processo, e chega um momento da sua vida que você conhece a história, eu quero ser rápido. A Bíblia diz que ele se contamina com o pecado, e a Bíblia diz que o pecado, Isaías capítulo 59, versículo 1, diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o nosso Deus, ele nunca se afasta de nós, nós que nos afastamos deles através do pecado. Nós que nos afastamos dele, através do pecado. Então Isaías 59, ele te dá a receita todinha. Então o homem, por ter pecado, o homem se afastou de Deus. A maior prova disso é que Deus desceu de novo para visitar o homem, ele falou, Adão, Adão, onde tu estás? Aí a Bíblia diz que Adão disse para ele, Senhor, me escondi porque tive medo. O homem se afasta de Deus e não Deus se afasta do homem. Deus continuou a descer para falar com o homem. A Bíblia nos revela que Jesus ele estava na eternidade com o Pai. Sim ou não? Sim. Façamos o homem. É plural. Amém? Façamos o homem. Então, façamos o homem, Deus não estava sozinho.
A Bíblia fala lá em João capítulo 1, acabei de falar ainda há pouco, que Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus, ele era o verbo, então ele estava com Deus. Então toda a autoridade que havia sido dada para Jesus no céu, essa autoridade na terra, ela se perdeu. Então o que Deus faz? Filho, eu preciso que você desça e que você volte a tomar essa autoridade que foi perdida pelo homem. A Bíblia diz que Jesus, ele passa por todo o processo, e eu quero simplificar rápido. Jesus passa por todo o processo, ele vai até a cruz, ele se entrega numa cruz. A Bíblia diz que ninguém tirou a sua vida, ele a deu. Chega um momento em que Jesus está no Getsêmani, quando os camaradas vêm, Pedro puxa uma espada, corta a orelha de Malco. Aí Jesus fala para ele assim: Pedro, peraí. Tu acha que eu não poderia pedir ao Pai agora 12 legiões de anjos e ele mandaria para cá agora e destruiria tudo isso? Tu acha que eu não poderia fazer isso, Pedro? Mas precisa se cumprir as Escrituras, Pedro. Pedro, eu poderia fazer isso, você não precisava cortar a orelha de Malco. Eu mandava 12 legiões aqui agora e acabava com tudo. Quem com a espada fere, Pedro, com a espada será ferido. A Bíblia diz que Jesus se abaixa, ele pega a orelha de Malco e ele coloca no lugar. A Bíblia diz que quando ele foi crucificado, quando ele diz assim, está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E eu quero que você pegue isso no teu espírito. O véu não se rasgou de baixo para cima. O véu se rasgou de cima para baixo, para mostrar que as coisas do céu se refletem sobre a terra e não as coisas da terra se refletem no céu. Naquele momento a autoridade foi dada de volta para você e para mim. Então quando hoje você é tentado, eu falei aqui no domingo passado, se não me falha a memória, não diga que você é tentado além das tuas forças, porque a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém. Mas na verdade a tentação é um sentimento que está dentro de você e que está verde. E quando ele começa a ficar maduro, chega um ponto que ele fica tão maduro que ele te leva à morte, ele te leva a um ato que você não deveria fazer. Então meu conselho nessa manhã para você que entrou aqui, você que me assiste na internet, não diga que você quer seguir a Jesus pelas tuas emoções. Antes de você decidir isso, reflita. Tome uma decisão consciente. Mas uma coisa também eu quero te dizer. Se você acreditar no que um simples homem que está aqui em cima está te dizendo, isso vai mudar por completo a tua história de vida. O dia que eu decidi por Jesus na minha vida, a minha vida ela virou de cabeça para baixo. Porque as pessoas acreditam que quando elas estão no mundo e que elas aceitam Jesus, recebem Jesus Jesus como Senhor e Salvador, elas acham que a vida dela vai ser transformada e que agora elas vão mudar de vida de uma hora para outra. Não vai. Não vai. A tua vida, na verdade, ela é transformada de uma hora para outra. Mas as tribulações se intensificam na sua vida. Mas o que eu quero dizer também nessa manhã, como homem de Deus que aqui se levanta, é que toda e qualquer tribulação que se levante, a Bíblia diz que ela se levanta para cair. E esses levantes são simplesmente para edificar ainda mais a nossa fé, fortalecer o nosso espírito e nos dar convicção de que a decisão que nós tomamos foi a maior decisão da nossa vida. Hoje, quando eu acordo de manhã e eu vejo meu pequenininho de 2 aninhos indo para minha cama, dizendo: papai, amo você. Quando ele chega lá, eu falo assim: filho, ora pelo papai que o papai vai pregar. Aí ele fala assim: Jesus, não deixa o papai ficar dodói, em nome de Jesus, amém. Aí eu percebo que a maior semente
que está sendo colocada no coração daquele menino não é que ele um dia pense em ser rico, porque rico ele já é quando ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas a maior semente que está sendo colocada no coraçãozinho daquele bebê é que um dia ele vai crescer e ele não vai depender dele, ele vai depender do Eterno. Que você saia daqui nessa manhã entendendo que seguir a Jesus é muito mais do que uma decisão, mas é abrir mão das tuas convicções, abrir mão dos teus sonhos, que por diversas vezes vem te acompanhando durante anos e anos e anos. O homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus te envolva de uma forma onde Ele possa a cada dia te revelar os verdadeiros segredos que Ele tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.